Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, numa parceria com o Centro de Memória da Diversidade, para discutir temas associados à saúde. Nós estamos tratando aqui de diversas temáticas associadas ao modo como a Covid-19 tem impactado as nossas vidas, e no Brasil isso já perdura um ano, pouco mais de um ano. Então a gente vem discutindo aqui com profissionais do campo da saúde, também da medicina, da enfermagem, mas também da biologia, da biomedicina, da biotecnologia, e inclusive de outras áreas das ciências sociais e humanas, como da geografia, da administração, da história, da sociologia, da antropologia, da comunicação, da informação. O nosso objetivo aqui é um pouco tentar entender e compreender o que nós estamos vivendo em termos da pandemia da Covid-19, quais são as principais consequências que nós estamos tendo, e especialmente tratar prestar uma informação segura, fazer circular uma informação segura sobre a pandemia, num contexto social marcado por inúmeras fake news, como a gente vem observando, mas também registrar para o futuro o que nós estamos vivendo neste momento e de que modo isso que a gente está tratando agora pode repercutir em pesquisas para outros tempos e outros momentos pós a pandemia. Hoje é um prazer poder contar com a presença da pesquisadora, socióloga Denise Carvalho dos Santos Rodrigues, que atualmente realiza seu pós-doutorado em comunicação no programa de pós-graduação em estudos de mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na verdade, a fala dela se integra num conjunto de ações que tem acontecido ao longo do Brasil e do mundo numa celebração ativista em relação aos 21 dias de ativismo contra o racismo. Há 59 anos, a população negra da África do Sul lutava duramente contra o regime do apartheid, regime de segregação racial que perdurou por lá por 46 anos. E durante uma manifestação contra a lei do passe, que ditava onde pessoas negras poderiam circular pela cidade, policiais do regime do apartheid reagiram de forma muito agressiva, matando 69 manifestantes e ferindo outros 186. Esse ataque, em 21 de março de 1960, ficou conhecido como o Massacre de Chapevale. Em memória aos manifestantes e para reforçar a luta contra o racismo, contra a discriminação racial e contra qualquer outro tipo de intolerância, a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo propõe ocupar espaços sociais e culturais no Brasil e no mundo para incentivar a sociedade através de centenas de atividades, inclusive palestras e atos, comunicações, conversas, que possam promover a reflexão sobre o enfrentamento constante do racismo em todos os âmbitos sociais, sobre a luta contra a opressão e contra a violência nas favelas e contra as populações periféricas, que sobretudo são negras, sobre as desigualdades raciais, e para também enaltecer a cultura afrodiaspórica no Brasil e em outros lugares do mundo. É um prazer hoje, então, poder contar com essa pesquisadora que vem ao longo do tempo trabalhando tendo como eixo de suas análises as relações raciais no Brasil, trabalhando isso do ponto de vista da sociologia jurídica, do ponto de vista de discussões acerca das representações midiáticas, das linguagens, dos direitos humanos. A Denise Carvalho dos Santos Rodrigues, ela é, como eu já disse, pesquisadora
em pós-doc recentemente. Ela tem mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela FRN, com habilitação específica em Sociologia e Ciência Política. E ela vem há muitos anos pesquisando temas relacionados a essas questões raciais. No seu doutorado, que foi em Sociologia pela Universidade de São Paulo, também pela USP, ela pesquisou as experiências de injúria racial a partir de um estudo dos boletins de ocorrência e os boletins de crimes raciais registrados em delegacias contra crimes raciais. Na dissertação, ela trabalhou com as questões relacionadas ao racismo e as suas implicações do discurso às práticas sociais, como ela denominou na sua dissertação, das implicações do racismo na Constituição Federal de 1988. Ela também vem e tem um artigo muito interessante em que ela discute o processo de subnotificação de indicadores de saúde em relação à população negra, a especificação da população negra, ou em termos como nós utilizamos na epidemiologia, a desagregação, a especificação dessa população genérica para especificamente observar a população negra, desagregando, portanto, especificamente gênero e raça, cor-raça também, que é muito importante para determinar questões de desigualdades raciais e de gêneros interseccionais. Então nós vamos conversar com a Denise sobre a trajetória de pesquisa e vamos falar um pouquinho desse contexto da Covid-19 e como que há também um processo de subnotificação em relação à cor-raça e novas formas de desigualdade no monitoramento da Covid-19 no Brasil em específico. Eu vou convidar a Denise para a nossa conversa. A dinâmica é a mesma. Eu vou fazer aqui algumas perguntas, é um bate-papo que eu vou conversando aqui com a Denise e vocês fiquem à vontade para poder fazer qualquer pergunta que vocês quiserem. A gente vai conversando enquanto isso, tá bom? Deixa eu ver se a Denise conseguiu entrar. Vou tentar mais uma vez. Vou ver aqui. Denise, você me ouve? Não tenho certeza se você conseguiu entrar ou não. Vou tentar de novo. Denise, se você puder colocar no 3G, é melhor. Às vezes acontece comigo de não conseguir participar da live porque eu estou no Wi-Fi. Não sei explicar muito bem o porquê. Eu não recebi a sua solicitação, mas eu te mandei uma nova solicitação agora. Veja se você consegue visualizar. Ou também, como eu disse, essa dica de colocar no 3G ou no 4G é melhor do que no Wi-Fi, às vezes, para participar de lives pelo Instagram. Tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai.
Entrou? Bom dia, Ah, Igor. pronto. Bom dia, querida. Bom dia, deu certo, que bom. Deu certo, deu certo. Bom dia, querida. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Obrigada. Gostaria de aproveitar o momento e dar um bom dia a todas as pessoas presentes também. Agradeço demais pelo convite de participar dessa conversa tão importante ao lado de vocês. Muito obrigado, querida. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu convido a todos e todas que quiserem ler o artigo muito interessante que a Denise publicou na RECIS, que é a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, da Fiocruz. É um texto em que ela trata especificamente do quesito cor e raça e os desafios dos indicadores raciais de mortalidade materna como subsídio ao planejamento de políticas públicas em saúde. E nesse texto ela fala muito da importância do próprio quesito cor e raça. A gente vai falar um pouco disso neste texto, nesse universo e também no universo atual agora da pandemia da Covid-19. Mas antes, Denise, eu fiz uma breve apresentação sua, da sua trajetória, mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa, também dos seus interesses de investigação. Você que é socióloga, fez o seu mestrado em Direito, retorna para o doutorado em Sociologia e agora fazendo pós-doutorado em Comunicação, mas também trabalha com temas associados à saúde coletiva também. Quer dizer, a interdisciplinaridade faz parte da sua história, faz parte da sua trajetória. Queria que você falasse um pouquinho dela, por favor. Exatamente, Igor. A interdisciplinaridade permeia a minha trajetória, os meus caminhos no campo acadêmico. Ao longo da minha carreira, né, eu fiz realmente, né, terminei a graduação em Ciências Sociais. Você consegue me ouvir bem? Super bem. Estou ouvindo muito bem. Certo. Pois então, terminei a graduação em Ciências Sociais e tive interesse em fazer o mestrado na área de Direito com a especificidade de direitos humanos, né? Então, eu tinha muito interesse em fazer estudos sobre pobreza no início, logo no fim da minha graduação. E ao fazer algumas pesquisas, ao buscar, levantar referenciais que falavam sobre dados relacionados à pobreza, eu vi, né, percebi que a comunidade negra, a população negra, é bastante vulnerável, né, com relação a essas questões. A partir daí, em conversa com meu orientador, ele disse: olha, se você chegou a essas evidências, você escolhe agora que caminho vai seguir, né? Se vai fazer estudos relacionados a questões raciais e que tragam alguns aspectos que expliquem, que falem, que mostrem, né, evidenciem essas desigualdades, ou continuar seguindo pelo campo da pesquisa em estudos sobre pobreza. E a partir daí, eu achei que seria interessante buscar informações, dados, referências, enfim, trabalhar com pesquisas que tragam informações a respeito de iniquidade, e que perpassem por esses campos. Né? Atualmente, os meus interesses pessoais estão voltados também a questões interseccionais, né? Em que Uhum. interrelacionam aspectos sobre classe, sobre cor ou raça, sobre gênero também. Muito bom. Eu fiquei, não consegui ler toda a sua tese, mas fiquei muito curioso com ela. Ela está aqui no, né, a gente sempre tem uma pilha, né, de trabalhos que a gente quer ler, e eu comecei a ler e fiquei muito. Queria que você falasse um pouco dela, porque tem alguns trabalhos na antropologia, na sociologia, que tratam de duas expressões muito correntes no âmbito da polícia, né? Que são
o elemento suspeito, né, e a cor padrão, que em geral estão associadas a pessoas negras, né? E no seu trabalho, o que eu acho muito interessante é que você já fala de um outro contexto, não que esse contexto de classificação estigmatizante da negritude como bandidagem, né? Mas você trata de um contexto que é de um contexto de algumas conquistas importantes, como as delegacias de combate a crimes raciais. Queria que você falasse um pouco disso, quais são as permanências, as continuidades nessas delegacias de violências marcadas pela, é, pela cor e pela raça ainda. E acho que a Denise caiu. Eu vou tentar restabelecer aqui o contato com a Denise, tá, gente? Acho que ela caiu. Um segundo. Gente, acho que a Denise caiu. A internet dela, ela não tá nem aqui na live. Vou aguardar um pouquinho para ver se ela retorna. Peço desculpa. Vamos ver se ela consegue retornar aqui para nossa conversa. É, não sei agora. Deixa eu ver. Ela não está aqui. Vou aguardar mais um pouco enquanto ela volta. Vou tentar contato com ela para saber o que houve com a internet. Ah, vamos ver. Ela voltou aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Saiu de novo. Vou tentar mais uma vez. Perguntar para ela se ela consegue voltar. Pronto.
Peço desculpas, a minha conexão. Tá me ouvindo, Estou Denise? sim, peço Não, sem problema. desculpas, a minha conexão caiu por alguns minutos. Você estava perguntando a respeito da minha tese, né? Exatamente, exatamente. Puder falar um pouquinho dela, especialmente porque, Isso, por... pode falar. isso. O caminho, eu estou com um pouquinho de dificuldade de ouvir, de ouvir você em alguns momentos, mas vou falar um pouquinho a respeito. É, Continua me ouvindo? Espero que sim. continua Pois lá, então, a agora eu minha voltei a ouvir. tese surgiu. Ótimo, excelente, que bom. Pois então, a minha tese, o que me motivou, o fator que me motivou foi pensar como é que acontecem, como é que ocorrem essas manifestações de racismo e de preconceito, né, de forma palpável. Como eu tinha no meu mestrado estudado a respeito das leis antirracistas, durante o meu doutorado eu tive o interesse em entrar num campo mais prático, fazendo uma pesquisa empírica das denúncias que foram feitas em uma delegacia, como delegacia especializada de São Paulo, a DECRAD, né, que é especializada em crimes de intolerância, crimes de intolerância de todos os aspectos, em todos os sentidos, e entre estas questões de intolerância, intolerância racial. E a partir daí, eu senti a necessidade de participar do, de participar no doutorado, né, de uma forma mais efetiva, buscando esses dados e buscando essas informações. E foi uma pesquisa muito interessante, porque além de fazer uma análise do recorte, né, de boletins registrados nessa delegacia, eu também tive a oportunidade de fazer entrevistas em profundidade com pessoas que apresentaram, com denunciantes que apresentaram essas queixas. Eu não costumo chamar essas pessoas de vítimas de racismo ou de preconceito, Uhum, porque o próprio ato de apresentar uma denúncia é uma ação, né? A pessoa está uhum. agindo realmente como sujeito, né? Então, conversei com esses denunciantes, com essas denunciantes, e foi muito interessante. Eu pretendo até futuramente disseminar um pouco também o meu doutorado através de ramificações de arte, que ao longo do pós-doc eu tenho trabalhado com questões de gênero, raça, né? E ao mesmo tempo, concomitantemente, vou ver se consigo também procurar disseminar essa pesquisa também. Sim, porque é muito importante, e muito interessante essa temática. Eu estava falando aqui um pouco antes, enquanto que, né, justamente isso, que na dissertação você observou as leis e as implicações dela no próprio cotidiano, e no doutorado a sua preocupação está com a aplicação dessas leis e desses direitos. E eu queria te fazer uma pergunta Exato. em termos da estrutura que essa delegacia em específica tem para tratar desses casos, né? Em termos, é uma estrutura racista, como em certas formas, quando mulheres vão, inclusive na delegacia da mulher, e se deparam com uma estrutura extremamente misógina que duvida, por exemplo, duvida das mulheres, duvida do seu sofrimento, duvida do abuso e da violência sofrida. E eu queria saber se no caso de uma delegacia de crimes raciais, que foi seu caso, se há ainda essa dúvida sobre crimes relacionados à injúria racial e a racismo, se os denunciantes são colocados também como em dúvida, como suspeitos, e não, e não se investir, evitando se investigar ou aprofundar a denúncia daqueles que estão sendo denunciados. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, existe essa dúvida, sim. Uma das principais questões com relação a essas denúncias, né, nas delegacias, nessa delegacia especificamente, né, nessa delegacia especializada, se relaciona com a identificação. Como é que eu consigo identificar que eu fui que eu passei por uma situação que envolveu uma injúria racial?
como é que eu consegui por uma situação de preconceito, né? Essa questão de... E ainda também tem a, uma grande dificuldade também que existe é porque o crime que acontece, né, ele acontece muitas vezes, às vezes de forma verbal, Uhum. acontece, ele é expresso com palavras, ele é expresso às vezes com gestos, e por vezes é testemunhas, né, para apresentarem, a pessoa apresenta testemunhas para comprovar, de certa forma, diante da autoridade policial que ela passou por uma situação dessas, né? E a própria constituição de provas, né, sobre crimes de racismo, sobre crimes de preconceito, sobre essas demonstrações de racismo por meio das injúrias raciais, ela não é tão palpável e não é tão fácil de ser feita, não é? Por vezes, muito se fala de que o racismo, muitos autores falam, né, que o racismo no Brasil é Uhum. velado. E esse aspecto do racismo ser velado, né, no nosso país, por vezes prejudica e faz com que tenhamos dificuldade de materializar através das evidências, através das provas, as experiências de injúria racial e de preconceito que são enfrentadas no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Sim, com certeza. Queria, Denise, agora que você falasse um pouquinho do artigo que você publicou recentemente, e falasse sobre como surgiu a ideia, né, de tratar, que você escreveu em coautoria com Daniel Meirinho, e que como é que surgiu a ideia de tratar especificamente dos desafios dos indicadores raciais, da mortalidade materna, qual a importância dos indicadores raciais, especificamente para a mortalidade materna, e queria que você falasse um pouquinho disso em específico, né, desse caso de análise. Sim, a principal necessidade que surgiu a partir dessa ideia, né, de pensarmos nesse artigo foi que alguns anos atrás eu havia feito algumas pesquisas, né, a respeito no campo dos homicídios, e a partir daí eu vi que seria possível também fazer no sistema, né, na plataforma do DataSUS, né, do Ministério de Informação sobre Saúde, seria possível também buscar dados sobre mortalidade materna. E surgiu a minha curiosidade de fazer uma pré-análise. Isso anos atrás, ao longo do doutorado ainda. E no pós-doutorado, como temos tratado sobre essas questões, né, do quanto elementos relacionados a gênero, a raça, a status social, a classe, né, na verdade, perpassam, estão tão interligados, eu tive o interesse de retomar essa pesquisa, né, de busca dessas informações, desses dados, e em conjunto com o meu supervisor do pós-doutorado, o professor Daniel Meirinho, encampamos esse desafio, né, de coletarmos essas informações e analisarmos. Tudo isso surgiu do interesse, né, da importância que nós percebemos em refletir a respeito da importância do direito à Uhum, informação. Né? É tão importante termos informações suficientes, né? Eu diria informações de fontes confiáveis, enfim, informações que são publicadas, né, através de dados que são registrados pelo próprio governo, para que pudéssemos traçar algumas reflexões sobre identificação de alguma situação de iniquidade, de desigualdade, e também para pensarmos em soluções para possíveis problemas, né, com relação a essa disseminação da informação também, né, principalmente informações relacionadas ao campo da saúde, com relação à a morte mesmo, né, a vulnerabilidade de grupos específicos, né, com relação a
ao direito à vida, né? E aí nós pensando, como nós, tanto o meu co-supervisor, como o meu supervisor, professor Daniel Merim, quanto eu, temos uma jornada de estudos no campo dos direitos humanos, vieram essas grandes chaves temáticas que nos motivaram a desenvolvermos essa pesquisa expressa nesse artigo, né? O direito à saúde, o direito à informação, quais são os fatores, os elementos que impedem o acesso pleno ao direito à saúde. E quando nós pensamos em direito à saúde, também nós não podemos deixar de lembrar que o direito à saúde está intimamente, intrinsecamente ligado ao direito à Uhum. vida, né? E é muito importante percebermos em que sentido ocorrem essas limitações ao acesso ao direito à saúde e a concretização do direito à saúde com o próprio direito à vida. Eu acho que essa foi de onde surgiram nossas inquietações que eu havia feito anos atrás seria com relação à subinformação. O porquê dessa subinformação? O porquê dessa subnotificação? O que está associado? O que essa subnotificação de dados Uhum. revela? Né? Quando não há um Uhum. registro, né? Será que realmente eles são tomados como dados irrelevantes? Né? Então, todos esses fatores contribuíram para que tomássemos a decisão de encampar essa frente, né? Que eu chamo de frentes no meu pós-doc. Eu tenho encampado temas, em conjunto com o Queria professor que você Daniel falasse Mirim. agora, queria que você falasse agora um pouco, explicar um pouco um termo que é tão importante nesse direito à informação, mas que é um termo ato também, né? Um termo ato e também um termo que precisa de políticas públicas para se manter, precisa de treinamento e capacitação de profissionais específicos, e é a desagregação, né? Que ela é há alguns anos já Sim, recomendada pela ONU e referendada pela OMS para que tenha um processo de desagregação das populações, né, para que, e especificamente precisando o sim, quesito cor e raça, gênero, etc., que sejam desagregados para observar sim, processos de desigualdades sim, sociais e raciais especificamente. Queria que você falasse um pouquinho disso. O que é essa desagregação? O que é sim. agregação? E por que isso é importante para o estudo da saúde coletiva, particularmente? Certo. A desagregação é um fator realmente importantíssimo no campo da saúde coletiva, né? O Ministério da Saúde brasileiro, né, em 2017, instituiu a inclusão do quesito ou variável cor ou raça. O que é a desagregação? Né? Nós coletarmos as informações de acordo, segundo alguns recortes específicos. Em palavras mais, eu diria, mais simples, em termos mais simples, seria isso. E em 2017, o Ministério da Saúde instituiu, né, a importância da inclusão dessas variáveis, desses quesitos, como campos de desagregação, né, nos formulários do Sistema de Informação em Saúde, né, nos sistemas que estão sob a competência das esferas do SUS, né, para possibilitar a publicização de relatórios sistematizados, né, contendo essa informação desagregada por raça ou cor. Por que a importância, né? Qual é o Uhum, motivo e o sentido da importância dessa disseminação de informação desagregada por raça ou cor? Porque, apesar dela estar presente no nosso dia a dia e de nós sabermos que a nossa população, grande parte da população brasileira, de acordo com o IBGE, né, a maioria preta, é composta por pretos e pardos, né? E aí nós vemos que é justamente com relação a esses elementos, assim, o nosso histórico, o histórico da nossa sociedade, eu acho que não, quando falamos em desagregação, da importância da desagregação por cor ou raça, né, dentro desse recorte, nós não podemos deixar de pensar e de lembrar do contexto histórico e social no qual o nosso país foi estruturado. Né? Nós somos
é um país estruturado sobre algumas bases, né? As bases do classismo, as bases do sexismo, né? Do patriarcado e as bases do racismo. E o racismo, ele, assim como o próprio Silvio de Almeida fala, né? Ele é um fundamento estruturador das relações raciais, das interações raciais, sociais. E essas interações também perpassam o sistema de saúde, né? É justamente nas áreas de atendimento clínico que as pessoas estão sujeitas a avaliações subjetivas dos profissionais de saúde, né? E exatamente é nesses meios onde se verificam as mais elevadas taxas de mortalidade para a população negra como um todo. E aí, especificamente com relação à pesquisa, a nossa Uhum. pesquisa, né, minha pesquisa com o professor Daniel Meirinho, com esse enfoque da mortalidade materna. E aí nós vemos que existem condições que se tornam desfavoráveis e que estão assim muito inculcadas e muito relacionadas à cor ou raça dessas mulheres, né? E essas questões perpassam essas intersecções de sexismo e de racismo. Nós vemos que essas desigualdades, essas iniquidades que a população negra experimenta no dia a dia causam impactos muito negativos na saúde dessa população, né? E nós vemos que tudo isso é fruto também de algumas ideologias discriminatórias, de estereótipos que foram ao longo do tempo inculcados na nossa sociedade, que às vezes ressurgem, né? Ressurgem em situações de conflito, ressurgem em momentos de disputa por espaço, em disputa por espaços na sociedade, e ressurgem também, por vezes, nos momentos de atendimento, né? Em questões de atendimento mesmo, no, que fazem com que, não só em ações, mas também por meio de omissões, né? Fazendo com que determinados grupos mais vulneráveis não tenham acesso a benefícios específicos ou então sejam prejudicados realmente, né? Por causa da sua condição racial. Nós vemos que os indicadores de saúde nos mostram, né, de forma muito evidente, né, as taxas de mortalidade, as taxas de morbidade pela maioria das causas, né? E nós vemos que as desigualdades étnicas e raciais permanecem em patamares muito semelhantes ao longo do tempo, Uhum. né? Nós temos momentos de avanço, momentos de retrocesso, mas em todos os momentos ao longo dos anos nós percebemos que essas desigualdades ressaltam aos nossos olhos quando falamos em dados relacionados à morbidade, relacionados à mortalidade. E daí essa a desagregação por dentro do recorte de cor ou raça nos ajuda a evidenciar se realmente há diferenças, em que Uhum. medida há diferenças e o que pode ser feito para eliminar essas diferenças, não é? Ou reduzir ao máximo possível. Né? Muito, muito bom, né, Denise, e pensar, né, o quanto que é importante esse tipo de dado e de informação para que ações e políticas públicas efetivas possam se concretizar para mitigar essas desigualdades que são estruturais. Queria que você falasse um pouco no caso da própria da Exato. Covid-19, especificamente, da pandemia que a gente está vivendo e que no Brasil se agudiza, né? Aí estamos com já um ano e agora numa fase extremamente crítica da própria pandemia, chegando a 3.000 mortes por dia, colapso no sistema hospitalar, nas UTIs, e, enfim, a gente está vivendo um momento de muitíssima gravidade no nosso Brasil, no Brasil, em relação ao nosso país, no Brasil, em relação à pandemia. Desde no início da pandemia, querer recuperar um pouco o início, houve um processo muito grande de um apagão informacional, né? A gente ficou um pouco sem saber, sem poder confiar nos dados, tanto que as próprias empresas de comunicação fizeram um pool, né, de um consórcio para poder
garantir algum tipo de proximidade, né, de confiabilidade nesses dados, mas de qualquer maneira, ainda houve um processo muito forte, além desse apagão informacional, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso e qual a gravidade, né, do apagão informacional. Eu somaria a isso há também a falta de identificação e de notificação da cor e da raça nesse contexto, que passou inclusive por pressão de algumas instituições, e eu especifico da Coalizão Negra por Direitos, teve um papel muito importante nesse momento. E queria que você falasse um pouco disso, né? Tanto da necessidade de movimentos sociais e movimentos negros no Brasil se organizarem para ter esse tipo de formação, mas antes falar um pouco do apagão informacional e qual que são os riscos e os problemas para a saúde pública, né, sem a confiabilidade dos dados e sem a precisão desses dados para o controle e o combate à pandemia. Uhum, sim, sim. Eu começaria falando a respeito desse contexto atual, retomando um pouco, né? Quais são os determinantes sociais da saúde que são. A OMS hoje está tão presente, né? Eu diria, em volta desse discurso, né? E a própria OMS explica que existem determinantes sociais da saúde que são relacionados à posição social, acesso ou falta de acesso à educação, ocupação profissional, rendimento. E entre esses fatores também estão lá, né, a cor, ou raça e etnia, né? E aí, algumas pesquisas específicas sobre essa relação entre a pandemia e as questões raciais que permeiam, né, o nosso cotidiano. Uma delas é da Márcia Pereira Alves dos Santos. Então, ela aponta, né, que esse quesito, essa variável, né, dentro dessa necessidade de desagregação de dados por cor ou raça, não foi elegível para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 nos primeiros boletins epidemiológicos que foram elaborados, né? Por mais que essas informações constassem, e a Márcia Pereira Alves dos Santos ainda fala que por mais que elas constassem nas fichas de notificação para síndrome grupal e para síndrome respiratória aguda grave, elas não eram registradas, essas informações não eram levadas em consideração, né? E isso, respectivamente, né, faz com que, apesar da necessidade de inclusão desses dados para registro, né, a frequência grande de incompletude, de subregistro dessas informações permanecia grande ainda, né? Isso mostra para nós ainda a magnitude que temos, o quão grande é a invisibilidade dessa temática, né? Como é grande a dificuldade de mensurarmos o alcance da pandemia no Brasil e da sua relação com a equidade, né? Ao mesmo tempo em que também existe uma baixa adesão e um baixo interesse na utilização dessas informações para realmente termos um diagnóstico confiável e um diagnóstico acertado a respeito da pandemia, até como forma de eu diria, de Uhum, contra-atacar o próprio uhum, vírus, né? Até como forma de combater, né, o agravamento da pandemia, né? E aí nós vemos que essa informação, eu diria, esse desvanecimento, né, da informação, essa falta de cuidado com a informação desagregada por cor ou raça, propicia a importância, né, ela vai ajudar para que pesquisas sejam trazidas para aprofundar as questões sociais, raciais, econômicas, quais são as próprias políticas específicas em combate a determinadas situações. E aí nós vemos, né, a minha visão, o meu olhar a partir dessa pesquisa
que eu exemplifiquei aqui, né, da Márcia Pereira Alves dos Santos, que trata exatamente sobre essa questão do contexto atual da Covid, né, é que eu penso que essa evidência da invisibilização desses dados, né, segundo o quesito Coro-Raça, é resultado também de requisitos remanescentes do mito da democracia racial. Perfeito. Eu acho que por trás dessa invisibilidade dos dados está também o mito da Perfeito. democracia racial. A percepção de que não existe racismo no Brasil. A percepção de que não existe desigualdade racial no Brasil, que infelizmente persiste na nossa sociedade, né? E aí nós vemos que quando nós pensamos às vezes em racismo, nós pensamos na esfera individual, mas por vezes nós vemos que o racismo também atravessa a esfera individual e as instituições, como parte da sociedade, passam a carregar em si também os conflitos existentes na sociedade e passam a carregar também alguns resquícios ou vestígios do próprio racismo que está estruturado na sociedade brasileira. Eu acredito que esse ponto trazido nesse momento da nossa conversa é importante para que nós reflitamos a respeito dessa importância, né? De que as instituições, por vezes, também são atravessadas internamente por lutas e conflitos entre indivíduos e grupos, e entre essas lutas e conflitos, né, permeia também essa questão racial. E eu vejo ainda essa ideia de lutas e conflitos, não é, em contraposição à ideia do mito da democracia racial, de que somos uma sociedade harmônica e de que não há conflitos entre nós e que tudo é resolvido com cordialidade, né? Essas manifestações do racismo nas instituições são verificadas, podem ser verificadas através de normas, de práticas, de comportamentos discriminatórios, naturalizados no cotidiano do trabalho, né? Por vezes, esses atos discriminatórios, o próprio ato de omitir esses dados, às vezes é discriminatório, porque ele não oferece a populações vulneráveis a oportunidade de verificar o quão desigual é o cotidiano dessas próprias populações, né? Por vezes isso acontece por ignorância, falta de conhecimento, por falta de atenção, pelo preconceito também, às vezes por estereótipos, podem ser diversas as razões para isso, né? Mas nós precisamos lembrar, né, que nas suas diversas situações, o racismo institucional vai restringir o acesso às pessoas, né? E por vezes de grupos raciais ou étnicos, né? Que não têm acesso a benefícios gerados pelo Estado, pelas instituições, organizações que representam, né? Eu acredito que a partir dos dados da pandemia, nós podemos perceber quais são os outros elementos que estão relacionados aí, né? Quais são as condições de vida que essas pessoas têm? Quais são as condições de tratamento que são apresentadas para essas pessoas? Quais são as possibilidades de acesso a um atendimento adequado e completo, né? Eu acredito que essa reflexão conversa de uma forma muito próxima, né, com a proposta que o professor Daniel Meirinho e eu trazemos no nosso artigo também. Sim, dialoga muito e tem uma permanência, digamos assim, né, de questões que é angustiante, né, do ponto de vista da própria pesquisa, do ponto de vista do exercício da cidadania, o quanto que há algumas continuidades que são angustiantes e uma continuidade de tentativas de silenciar pelo racismo institucional, que é, obviamente, também estrutural, mas que silencia-se diante dessas desigualdades, e esse silenciamento opera também por uma imobilidade do próprio governo, das políticas públicas, no sentido de mitigar ou minimamente observar essas desigualdades e tentar, inclusive, achar algumas soluções. Por muito tempo, isso me incomodou muito, Denise. Queria compartilhar com você essa reflexão. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Por muito tempo, no início da pandemia, se dizia a seguinte frase, que me incomodava muito: a Covid é democrática.
Ela pega Hum. todo mundo, do rico ao pobre, o preto e o branco, todo mundo é igual. Aí eu, bem, não é bem assim, né? Queria compartilhar essa reflexão com você, o quanto que isso, por um lado, reforça esse mito da democracia racial, só que por outras dimensões, como se não tivessem desigualdades que são socio-raciais, inclusive de acesso à saúde, que faz com que, por exemplo, os meninos do Leblon eles se aglomerem praticamente com a certeza. Os motivos são muito diferentes de quem se aglomera no baile funk. É muito diferente. Que se aglomerem na certeza de que tem condições, caso algo aconteça, se acontecer, tem condições de ter, se não a melhor UTI possível do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, de Belo Horizonte, com um plano de saúde que comporta inclusive locomoção por transporte aéreo, jatinho, etc. Então, são realidades muito diversas, e que demonstram também essa coisa igual para todo mundo, mais ou menos. Primeiro, quem pode ficar em casa. Segundo, quem pega ônibus lotado e metrô, trem todos os dias, né? Quem se expõe a esse vírus diariamente como entregador de aplicativos de alimentação, quem são as empregadas domésticas e cuidadoras de idosos que continuaram trabalhando ininterruptamente praticamente ao longo da pandemia. Essas, essas pessoas têm cor e têm classe social, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, também dessa fala, né? A Covid é democrática, né? O quanto que isso pode também Uhum. silenciar um conjunto de desigualdades. Exatamente, exatamente, Igor. É, você deu o exemplo do Leblon, né? Eu fico pensando também um exemplo que eu vi em algum desses programas sobre a temática, não é? Não lembro também quem foi a pessoa, peço desculpas por isso, mas alguém mencionou em Moema o número de contaminação, né, de infecção é altíssimo, mas em Paraisópolis o número de mortes é altíssimo, né? E aí nós vemos, ficam em contraposição exatamente essas questões, né? A dificuldade a despeito, né, da realidade atual que nós sabemos, em que os hospitais particulares praticamente estão sem leito, né? Mas nós não podemos deixar de levar em conta a evidência de que existe diferença, como você próprio já mostrou, né, nas formas de prevenção ao vírus, né? É privilegiado, né? Somos privilegiados quando temos a possibilidade e a oportunidade de ficarmos em casa, né? Em relação a outras pessoas que não têm esse privilégio. E ainda o privilégio também do atendimento, né? Da Hum, qualidade do atendimento, ou mesmo se não for possível um atendimento de forma no hospital grande, existe ainda contato com alguns profissionais de saúde, né? Que fazem um atendimento de repente particular, enfim, mas eu acredito que o que perpassa essas questões é o direito à equidade, o acesso à uhum, equidade mesmo, uhum, né? A própria OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, estabelece a equidade como um princípio básico para o desenvolvimento humano e para a justiça social. E quando nós falamos a respeito dessas questões que você trouxe, eu penso que a justiça social passa por aí também, não é? Porque não basta termos como base, no início dos meus estudos falava muito igualdade de direitos, né? Mas não basta reconhecermos as desigualdades entre grupos e indivíduos. Nós precisamos perceber que há iniquidades também, né? Precisamos estar em busca não somente da igualdade, mas de um princípio maior e que vai além, que é a equidade. A equidade não é oferecer uma mesma política de acesso a direitos para pessoas diferentes. Então, o fique em casa, infelizmente, não chega da mesma forma para toda a diversidade de indivíduos, não é?
E a equidade, ela envolve no seu processo a implementação de políticas públicas específicas para eliminar ou reduzir ao máximo, né, as desigualdades ou iniquidades, né, entre as diferentes pessoas, né, como você próprio também apontou nessa sua reflexão. E eu acredito que é um imperativo muito necessário e urgente, né, para a promoção desse direito à equidade na nossa sociedade, né? Incluindo o direito humano à saúde, retomam de novo, né? E o direito humano à vida, que consideremos quais são os determinantes sociais, né? Que há determinantes sociais Uhum. presentes, né? Nesses fatores que são tão complexos, né? Nós percebemos que a melhoria das políticas públicas, né, que podem ajudar a reduzir as disparidades e as iniquidades, tem que ser fruto dessas reflexões e dessas percepções, né, de que não há democracia, né, de que o próprio questionamento, né, de que essa pergunta, né, se o vírus é democrático, né, tem que perpassar por essa ideia, né, por esse campo de identificar, será que realmente ele chega da mesma forma para todos? Será que a prevenção da infecção chega da mesma forma para todas as pessoas, né? Quais são os aspectos que estão atingindo a população mais vulnerável socialmente, né, socialmente vulnerável, que não consegue colocar em Uhum. prática o distanciamento social, ou que mora em pequenas casas com muitas pessoas, né, com uma grande quantidade de pessoas que precisam trabalhar, precisam constantemente sair e voltar de casa, né? Qual é a situação da população negra como um todo, né? Qual é a situação das pessoas que moram em regiões periféricas, né? Pessoas que moram em comunidades, enfim. E qual é a situação da população indígena, das comunidades quilombolas, esses grupos, né? Como é que esses grupos, que tipo de acesso esses grupos têm? Dias atrás eu vi também a em algum jornal também que tínhamos passado de 1.000 mortes, né, entre a população indígena, né? Então, quais são os elementos, né? Que tipo de acesso existe com relação a populações quilombolas, a comunidade quilombola, a população indígena, a um tratamento adequado, né? Será que o tratamento que essas pessoas recebem é o mesmo? Será que o Uhum. tratamento que, Perfeito. que populações das periferias, né, de regiões mais periféricas têm o efetivo acesso, né? Infelizmente estamos num momento de colapso total, né? Em que até os privilegiados passam por essa dificuldade do acesso, mas eu acredito que é fundamental a reflexão de que tratar igualmente os desiguais, e quando eu penso em desiguais, eu penso nos desiguais nas suas diferentes condições e particularidades, nas suas condições de desigualdade já existentes, né? Então, tratar igualmente os desiguais só vai aprofundar e amplificar as desigualdades. Perfeito, Denise. Perfeito. Muito, muito boa a reflexão, o quanto que e fica muito evidente o quanto que é importante esse tipo de abordagem, né, daquilo que a gente falou um pouquinho antes na conversa, de desagregar como forma, talvez, de tentar mitigar ou eliminar as desigualdades sociais. Por isso que é tão importante a informação em saúde, por isso que é tão importante esse tipo de discussão, de debate, esses indicadores como forma de ação e transformação das políticas públicas. Antes de terminar nossa live, queria passar para você, para algumas considerações finais, algo que eu não tenha trazido aqui, que você acha importante refletir também. Fica à vontade. O que eu acho que nesse processo, e aí eu vejo um comentário de Rosane Roman Guarani Kaiowá, né, Cariri, equidade nas diferenças, né, a importância das pesquisas, né, em percebermos, desvelarmos, né, as diferenças e a importância de termos equidade nas diferenças, eu quero registrar
importância de momentos como esse que você tem oferecido aqui, de publicização dessas pesquisas, de publicização desses dados e dessas reflexões no campo científico. Eu acho que trazer, né, fazer essa transposição que você está propondo aqui neste espaço, né, de trazer a discussão científica para a comunidade em geral, é importantíssima, Igor. Eu quero assim aproveitar esse momento final para agradecer mesmo e parabenizar você por essa iniciativa, parabenizá-lo por essa iniciativa que é importantíssima, em um momento em que a ciência tem sido tão o valor da ciência não tem sido levado em consideração, né? Em um momento em que notícias Uhum, falsas, né, em que fake uhum. news, enfim, em que elementos que não são verdadeiros, né, tem mais valor que dados efetivos. Eu acredito que esse espaço que você tem oferecido aqui para essas discussões e ainda a partir de, como eu digo, de experiências de especialistas, de pesquisadores e pesquisadoras, é importantíssimo você tentar transpor essa linguagem, né, acadêmica, transpor o acadêmico para o geral, para o universal. Né? Eu quero parabenizar você por essa iniciativa e registrar que é um enorme prazer participar. Eu que agradeço a você ter compartilhado com a gente um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre esse campo interdisciplinar aí que vai da sociologia à saúde coletiva, passando pela comunicação, pelos direitos humanos. Muito obrigado mesmo, Denise. Como você bem disse, é muito importante que a gente tenha cada vez mais espaços de reflexão, de circulação do conhecimento, ainda mais num contexto como esse. Eu pediria aqui a todos que assistiram, inclusive a você, Denise, para poder compartilhar essa live com seus alunos, com colegas, com parentes, para que cada vez mais a gente possa circular essa produção de conhecimento de um modo informal e ao mesmo tempo prático, porque muito próximo das nossas vidas. Então, desde a microbiologia, da imunologia, como eu vou conversar com o Rômulo Neres na sexta-feira, até a sociologia, são temas fundamentais para o nosso cotidiano, ainda mais marcado nessa pandemia. Então, de fato, é muito importante iniciativas como essa que a Memória vem fazendo, de tentar fazer para promover a circulação do conhecimento. Eu agradeço imensamente que você tenha aceitado participar dessa conversa. Um beijo para você, Denise, um abraço a todos e a todas que nos acompanharam e aqueles que vão acompanhar depois, porque a live vai ficar disponível no canal do IGTV e também no canal do YouTube. Um beijo a todos vocês, muito obrigado e a gente continua se vendo e nos falando. Obrigado, Denise. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Um beijo a você, um beijo a todos e a todas, a todos. Muito obrigada e compartilhemos essas reflexões. Compartilhamos. Tchau, tchau, gente.